Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo e do horário. Como é que vocês estão dando andamento com as retrospectivas, né? Falei bastante do Palmeiras e indo pelo ano, né? Inclusive também pela classificação. Acho que o segundo time a estar citando é o Corinthians, que acho que teve um ano, apesar da falta de conquistas, de mais um ano sem título, já está um jejum desde 2019, o Corinthians não ganha uma conquista, nem mesmo estadual. O ano é um ano que o corintiano pode celebrar, não, mas ter boas perspectivas, né? Primeiro vamos usar, acho que dá para falar a questão financeira, né? O Corinthians colocou metas mais modestas para o ano, tinha uma ideia de não ter tantos resultados e era a foco mexer também a amenizar a dívida gigantesca do clube. O time tinha previsto chegar na semifinal do Paulistão, meta alcançada, oitavas de final da Copa do Brasil, oitavas de final da Copa Libertadores e superou isso com sobras, né? Quartas de final da Libertadores contra o Flamengo, vice-campeão da Copa do Brasil contra o mesmo Flamengo, e no Brasileirão a meta não era nem ir para a Libertadores direto, né? O foco era o que estava planejado no final de 2021, era o Corinthians chegar na sétima posição. O Corinthians terminou na quarta colocação, com um detalhe, né? O Timão esteve todo o campeonato entre os cinco primeiros, isso é fato, está lá, a tabela mostra isso. O Corinthians ficou sempre, desde a primeira rodada até a 38ª rodada, ficou sempre entre os cinco primeiros. Em apenas 4 rodadas o Corinthians não ficou entre os quatro colocados, né? Saiu do G4. Teve quatro rodadas onde o Corinthians esteve na quinta posição. Então mostra que teve um planejamento que funcionou. A ideia do, claro, vem também aliado com o resultado dentro de campo, né? Mas o trabalho de bastidores da diretoria no segundo ano acabou rendendo resultados. O Corinthians vai pela Copa Libertadores mais uma vez, né? Foi em 2022, vai para em 2023. Teve um faturamento recorde, vai superar todas as receitas que o time teve nas últimas temporadas. A previsão é que um faturamento total de 750 milhões de reais. Não vai diminuir consideravelmente a dívida, porque aumentou também a parte de gastos no clube, mas está acertando algumas dívidas. E é importante, esse valor todo não tem valores de títulos. Citando, né, a Copa do Brasil, o campeão ganharia 60 milhões de reais só por levantar a taça, fora o prêmio das fases acumuladas. O Brasileirão tivesse sido campeão, mudaria Libertadores, enfim, tem toda essa questão. E o Corinthians também não teve grandes vendas, né? Do time titular, o único que saiu foi o João Vitor. O Corinthians vendeu o Anderson, vendeu o Gabriel Pereira, teve alguns jogadores emprestados, mexeu, mas sim, bateu a meta de vendas do ano sem precisar desmontar um time. E mesmo assim ainda recusou propostas de vendas por alguns jogadores. Então a previsão para 2023 do Corinthians em termos financeiros é muito boa. Vai disputar a Libertadores de novo, então um estádio lotado, vai estar com o Brasileirão, Paulistão, Copa do Brasil, então tem essa perspectiva boa para montar o elenco. E aí, claro, como a gente está citando, né, num vídeo de retrospectiva, é também citar quais foram os destaques do time na temporada, quem foi mal, e assim até a revelação para o Corinthians estar de o que a gente pode esperar do Corinthians em 2023. Pontualmente, vamos lá elogiar, acho que tem Cássio, a gente pode fazer diversos elogios. Mais uma vez, estava aquela sombra que precisava de um goleiro reserva, podia perder a posição, por isso foi atrás do Ivan, apostou no Carlos Miguel, que pode ser um bom reserva, mas o Cássio teve uma temporada excepcional, tanto que foi cotado por Tite, pelo menos as informações foi que ele está na lista dos 55, né, que poderiam ser convocados, que foram enviados para a FIFA, para disputar a Copa do Mundo. O Fábio Santos, que é um que deve renovar por mais um ano, é um lateral que eu sei que tem muito torcedor que critica, mas ele fez uma temporada extremamente regular para boa nos jogos onde ele foi presente, onde ele precisou, principalmente na reta final, nos jogos decisivos da Copa do Brasil, ele foi muito importante. Eu não entendo por a crítica de alguns torcedores em relação ao próprio Fábio Santos. Acho que ele funciona bem atuando na parte mais focado na parte tática, na parte da defesa. Não tem mais o mesmo ímpeto para ir pro ataque, né? Não é mais tão novo para ficar toda hora indo e voltando. Vou elogiar também o Du Queiroz, que é um jogador que tem muito torcedor que eu vejo criticando, usando formas pejorativas, né? O Du Botinha. O Du esteve cotado para ser uma das revelações do brasileiro pelo prêmio da ESPN, que é um prêmio técnico, é por critérios, não é por votação popular. Como volante, que é a posição dele, na marcação, ele funciona muito bem, ele tem números importantes, ele é um destaque do time, se manteve no time titular, inclusive quando teve alguns jogos ruins sem
quando ele não pôde atuar, sentiu um pouco na fase nos últimos jogos pelo calendário, né, o excesso de partidas, então tudo isso pesou no Duqueiroz, mas é um jogador que termina mais de uma temporada em alta, é um jogador que tô aqui dia 17 de novembro falando para vocês, vai atuar no mercado europeu e a gente vai ter elogios para ele daqui a alguns anos, isso é fato. Continuando no meio de campo, mas aí também tem o Fausto Vera, que eu não conhecia e parece que joga no Corinthians há anos, jogador de seleção de base da Argentina, estava cotado também para ser testado pelo Scaloni para de repente disputar a Copa do Mundo. É um jogador que eu imagino que fique pouco tempo no Corinthians, porque ela conta da sua qualidade, acho que é jogador que o Vitor Pereira acertou na mosca ao indicar fazer o Corinthians investir pesado, porque vai dar um retorno financeiro muito bom no futuro, além do retorno técnico. Renato Augusto é um jogador diferenciado, é muito bom ver a qualidade dele, a facilidade que ele tem para resolver algumas jogadas. Ele é um jogador que simplifica muito, a técnica dele é muito boa, pesa a parte física. Então, acho que o Renato Augusto está indo para o seu encerramento de carreira. Imagino que deve jogar mais 2 anos por conta da parte física, mas não dá para criticar o jogador. Ele foi, na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, ele foi o principal jogador do timão. Naquele momento que o Corinthians estava atacando, precisava do resultado fora de casa, precisava jogar contra o Flamengo, ele foi um cara que fez o diferencial. Então não dá para criticar, não dá para não elogiar o Renato Augusto. E o Yuri Alberto, que para mim não é surpresa a atuação dele, acho que eu já tinha acompanhado bem, o Corinthians precisava há tempos de um centroavante, vinha buscando desde a época do Mancini, desde 2019, 2020, o Corinthians queria um centroavante para chegar para ser titular. Apareceu o Yuri Alberto por toda uma situação que a gente sabe que aconteceu, o problema da guerra que persiste ainda entre a Rússia e a Ucrânia, mandou o Ivan e o Mantuan por empréstimo, o Mantuan que o Vitor Pereira não queria que fosse, mas chegou e mostrou que se tivesse antes no Corinthians poderia ser destaque no Brasileirão, poderia ter conseguido um desempenho ainda melhor. Ele tem uma média de quase 0,4 gols por jogo jogando Brasileirão, Paulista, Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil. Quer dizer, ele não, acho que ele não fez 30, acho que deve ter feito 30 jogos pelo Corinthians esse ano e conseguiu se destacar, ter números ótimos para um centroavante, né? Uma média de um gol a cada 3 partidas, com a menos de 3 a cada, ele faz um gol a cada um pouco mais de 2 partidas, né? Por essa média que ele tem, é um valor, é uma média considerável, uma média importantíssima, que faz a diferença, que é tanto que o Duílio quer manter ele no cara, quer manter ele no Corinthians, mas não sabe como por conta da parte financeira. E como destaque, né, de repente, da temporada, a gente pode falar do Robert Renan, um zagueiro que surpreendeu muitos é um jogador, zagueiro de seleção brasileira, da seleção de base do Brasil, que vem sendo monitorado, ganhou chances com o Vitor Pereira e termina o ano como o primeiro reserva para a posição. Você está com Gil e Balbuena como titulares, o Raul Gustavo, que é um zagueiro que tem muita qualidade, perdeu posição com o Robert. E você tem o Bruno Mendes também, que também para mim é um baita zagueiro. Mas hoje você tem o Robert Renan sendo titular ou a primeira opção. Então é um cara que a gente tem que ver muito. E também é outro homem que eu acredito que em pouco tempo a gente vai ver jogando. Pouco tempo não, daqui a algum. Meu palpite é que daqui a 2 anos a gente vai estar vendo o Robert Renan atuando no futebol europeu. Claro, não teve só qualidades, a gente tem que citar que também teve teve muitos problemas com lesões, mas alguns jogadores tiveram oportunidade e renderam muito abaixo do esperado. Então, tem erros de contratação, claro, né? Eu acho que o João Pedro que veio, o próprio Bruno Melo não convenceu nas oportunidades que teve, então não vai deixar saudades, mas dá para falar pontualmente de outros jogadores, né? E eu vou citar exatamente 3. O Fagner, na lateral direita, ele levou mais uma temporada, onde ele ofensivamente ele foi muito abaixo, perdeu a cabeça em alguns jogos, poderia ter sido expulso em várias partidas por conta de algumas entradas mais fortes, inclusive num ano de Copa. Eu acho que se o Fagner tivesse uma temporada, pelo menos, temporada parecida com o Fábio Santos teve, sem brilhar, mas sem ter tantos jogos ruins, o Fagner estaria indo lá para o Qatar, por conta da falta de opções que nós temos na lateral direita. Indo pro ataque, acho que é questão, dá para citar eu vou passar o Robson, é um zagueiro que eu achava que poderia dar certo, porque eu acompanhei ele muito no Santos, no Atlético Paranaense, eu falei, vai chegar para ser titular, é outro que não vai deixar saudades, mas nem dá para citar muito. Falar um pouco do Júnior Moraes, que tem contrato longo com o Corinthians, chegou para ser o centroavante antes do Yuri Alberto, depois todo aquele enrosco, né, que a Tausa ia pagar para trazer um Cavani, o Suárez era o nome de impacto,
com outros jogadores no mercado, aí o Corinthians bancou, não veio o tal centroavante, apareceu a proposta, veio o Júnior Moraes, que não rendeu, tem toda uma questão física, tem problemas citados extracampo, mas dentro de campo não rendeu, então a expectativa para o Corinthians, por conta do contrato longo dele, é ver como é que ele vai ser após uma pré-temporada, após descanso, como vai ser 2023. Mas é esperar para ver. E por fim, eu vou citar o William, que acho que tem um problema, né? Acho que a torcida em alguns momentos exagerou na cobrança. Acho que ele não estava jogando tão mal no Corinthians como o pessoal bancava, mas a forma como foi a saída dele, tudo que se foi informado nos bastidores, dos problemas, assim, e não dá para negar. Desculpa, pessoal. A questão de você citar o Corinthians melhorou depois da saída do William. O time cresceu tecnicamente, cresceu de uma forma coletiva quando o William saiu. Então, independente da questão do que ele fazia, do que ele não fazia, da falta de gols, mas era um cara diferencial que chamava a atenção de 2, 3 marcadores, o Corinthians cresceu depois da saída dele e a forma como ele conturbou um pouco o clima e declarações que vieram de bastidores mostra também, dá para colocar ele como uma das decepções no ano. Para você, torcedor corintiano, deixa aqui um recado que, como eu já citei no ano passado, o Corinthians não tem um elenco estrelado, não é um baita elenco, mas, como citei também para 2022, o Corinthians vai para 2023 novamente lutando por títulos. Vai precisar de reforços, precisa de um jogador para atuar na ponta direita para chegar para ser titular, ou pra saber quem que vai ser o técnico. Tem toda essa questão, precisa de alguns reforços pontuais para ter um elenco mais qualificado, mas aqui, dia 17 de novembro, eu cravo para você, torcedor do Corinthians. Pode esperar que seu time vai lutar por títulos na próxima temporada. Que é um elenco que já tem uma base formada, não deve perder tantos jogadores por conta da questão financeira, já está no momento que o Corinthians consegue recusar boas propostas que não sejam agradáveis. Então, a ideia é manter a espinha dorsal, conseguir boas vendas e trazer reforços pontuais para se manter forte ao longo da temporada. Então, pode esperar um 2023 ainda melhor que 2022, corintiano. Abraços.